ele é um capítulo da cultura brasileira. Ele era um ser agregador. Os amigos eram realmente muito importantes para ele. Ele foi um diplomata que se honrava de ser diplomata. Ele se definiu num momento de autoestima. Homem sou belo, macho sou forte, poeta sou altíssimo. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. O Vinícius era muito sincero. Ele não fazia nada por fazer, para ser bonito, agradável ou oculto. Ele fazia do fundo do coração. Uma pessoa assim que, como Ferreira Goulart falou também, que estava sempre prestes a transbordar, né? Onde a emoção ficava assim, né, na beira de transbordar. Isso a pessoa é capaz de sentimentos assim muito maravilhosos e experimentar assim coisas muito maravilhosas e sofrer muito também, né? Ele tinha uma coisa audaciosa, porque se ele não fosse audacioso, ele não teria sido esse poeta, esse diplomata, conseguir. Eu digo sempre que ele é technicolor, é multicolor, é assim. Como é que ele consegue todas as vertentes, né? É muito emocionante quando você vê. Você olha um pouquinho assim a obra, a vida do Vinícius, muito impressionante, né? A impressão de que esse homem viveu uma dezena de vidas, sabe? Como é que deu tempo? Carlos Drummond, quando Vinícius morreu, o Carlos disse assim, Vinícius foi o único de nós que teve a coragem, não é só de ser poeta, não, é de ser poeta e levar a vida de poeta. Os grandes heróis são generais, são homens de guerra, são soldados. E no Brasil nós temos esse panteão de um poeta, e um poeta que canta a beleza, que canta a natureza. Se me perguntarem o que é minha pátria, eu direi, não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. O Vinícius, ele foi criado para estudar, para fazer uma carreira e, além de ter nascido um poeta, ele já nasceu um diplomata. Ele tinha o dom da diplomacia. Meus avós, embora não fossem avós extremamente conservadores nem nada disso, eles queriam que ele seguisse uma carreira. Então ele foi preparado para isso, pelos pais, para seguir uma carreira. Em 1942, Vinícius prestou seu primeiro concurso para o Ministério das Relações Exteriores, mas foi reprovado. No ano seguinte, após outro disputadíssimo concurso, o poeta entrou para a carreira diplomática. Eu entrei para o Itamaraty, me convidaram para ir trabalhar na Comissão de Organismos Internacionais. Aí eu aceitei e fui lá na sala da Comissão de Organismos Internacionais. Tinha uma mesinha, duas mesas encostadas assim uma na outra, uma cheia e outra vazia. Então, naturalmente, para eu sentar na mesa vazia. E na mesa que já ocupada estava aboletado o poeta Vinícius de Moraes. E aí nós ficamos praticamente inseparáveis. De 52 até 55, nós estávamos juntos todo dia. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde, tão feias de minha pátria. E minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria?
Eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo adeus, eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor, tenho-te como um amor morrido a quem se jurou, tenho-te como uma fé sem dogma, tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito, nesta sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Vinícius tem o primeiro posto dele em 46 em Los Angeles, ou seja, um sujeito de sorte, né? Los Angeles, como tudo estava acontecendo, era Hollywood assim no auge, né? E o Vinícius vai para Los Angeles e ali conhece grandes diretores, conhece gente muito interessante de cinema, diretores, fotógrafos, roteiristas, gente, né, atores, atrizes brasileiros que estavam lá. Então, na verdade, a vida do Vinícius teve um salto de grande qualidade, né? E isso, é claro, isso se deve ao fato de ele estar ali, e ele estava ali porque ele tinha sido o primeiro posto dele como vice-cônsul. Depois ele vai para Paris, depois vai para Montevidéu. Então, quer dizer, essas cidades aparecem em nome do Vinícius como referência, né? Ou seja, várias vezes ele tem o poema e ele data ao final, né? Montevidéu, Paris, as crônicas, aí sim, nas crônicas isso aparece muito, aí nas crônicas ele conta, tem coisas lindas, porque amo Paris, né? Mesmo Portugal, ele tem muita crônica, onde as cidades onde ele serviu são temas. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra, e eu vi Alfa e Beta de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul que eu sabia, mas amanheceu. Ele teve uma bolsa de estudos em Oxford, mas havia uma condição essencial para ter essa bolsa de estudos, que era ser solteiro, ou ir solteiro, pelo menos. Eu não tenho lembrança bem precisa, mas tenho lembrança de que ele levou Tati, e ele não podia ter levado mulher, então ele ficava lá, e Tati ficou num apartamentinho ali por perto. Talvez não tem perto assim, sei que tão perto assim, isso aqui era dramático, porque ele descia pelo cano do quarto dele, descia, pegava a condução, ia passar a noite com Tati e depois voltava para Oxford. Adorno, que é um dos filósofos da escola de Frankfurt, diz que viver sem amor é nazismo. E o Vinícius de Moraes é o contrário. O que o Vinícius de Moraes fez? É um homem que teve a coragem de viver com amor. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentado não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo, vi minha humilde morte cara a cara, rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Pátria minha. O que eu me lembro muito é de esperá-lo voltar das missões lá e chegar principalmente por causa dos presentes que ele trazia. Aquela coisa de cheiro de lápis de cor novo e isso era uma alegria. Quando ele vinha dos lugares, que presentes ele ia trazer, coleção de boneca, de país, assim, né? Essas coisas daquele pai que volta e volta com presentes de um país diferente. Uma grande satisfação quando ele passava daquela porta ali e chegava. Um pai atento, cuidadoso, presente.
e um amigo excepcional. Que homem foi esse, né? Quantas vidas ele viveu? A minha pátria não é florão nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quaesera tamen, que um dia traduzi num exame escrito, liberta que serás também. E repito, ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Ele era um homem que ficava bem, representava bem o seu país e absorvia e sabia, como era muito culto, sabia muito também do lugar onde ele estava, né? E muito sedutor, né? Então, ele conquistava mesmo de A a Z, da onde ele chegasse. Tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia muito bem. Da carreira diplomática, ele fez integralmente, com total dignidade, cumprindo todos os compromissos e as obrigações dele como diplomata. A melhor imagem do Brasil, fora do Brasil, se deve muito ao Vinícius, né? Porque, sobretudo, você tem ali uma conjunção de coisas nos anos 50, né? Quando você tem a construção de Brasília, e você vai ter depois a Bossa Nova, o Tom, o Vinícius. Ali o Brasil, de fato, se projeta internacionalmente como um país moderno. Era um diplomata que se aproximou do modo de vida brasileiro. Era um diplomata que cantava samba. Então, isto era visto por uma facção do Itamaraty como algo inadequado. Eu até recordei que o Vinícius, comparado com o Barão do Rio Branco, era um congregado mariano, porque o Barão do Rio Branco foi o maior dos boêmios. Ele era, primeiro, o grande poeta, o altíssimo poeta, não é? Segundo, uma pessoa que conhecia todo o meio cultural, com a desenvoltura total, ele chegava e era celebrado. Mas para os militares da ditadura, os militares de 1968, isso era perigoso. Vinícius era uma ameaça à segurança nacional, porque consideravam incompatível que um diplomata pudesse cantar como ele cantava. Um absurdo total. Ele era, acima disso tudo, que não significava nada, o embaixador do Brasil. A ideia que o diplomata brasileiro leve para o exterior e projete a alegria do cidadão brasileiro. E nós temos aqui o povo brasileiro, o cidadão brasileiro comum, é melhor diplomata do que o diplomata profissional. O governo militar expulsou o Vinícius do Itamaraty. E expulsou porque ele estava cantando nas boates, na noite carioca. O Vinícius era uma alma grande que estava julgada, às vezes, pelo pequeno burocrata, que se diz o seguinte: mas como? O Vinícius não escreveu os memorandinhos que caracterizam talvez a carreira de um diplomata burocrata, e, portanto, esse não merece, portanto, que ele não foi quadradinho, ele extravasou esses limites, foi alegre, cantava, amava. E é interessante que esse diplomata do quadradinho, que muitos, e que a gente via às vezes esse ressentimento achando que era inadequado promover o Vinícius embaixador porque ele era um boêmio. Ele ficou muito sentido porque a maneira não foi uma maneira muito diplomática, né? Que ele foi exonerado. Tenho certeza absoluta que magoou ele muito. E eu fui pessoalmente vivi isso, porque eu morava em Londres nessa época, eu estava estudando lá no colégio, eu tinha passaporte diplomático, eu era uma menina de 15 anos,
por aí. E eu fui chamada pela embaixada, né, brasileira, e eu tive que ir lá imediatamente, me apresentar assim no dia seguinte e devolver o meu passaporte. Quando ele foi perguntado por isso, e ele foi perguntado, questionado várias vezes ao longo da vida, ele se dizia sempre muito magoado com isso. Não foi uma coisa que para ele... quer dizer, por exemplo, nós podemos pensar assim, o Vinícius gostava de se queixar, era uma brincadeira que ele fazia da gravata, que não gostava da gravata, que a gravata oprimia, que ele era um homem livre, que a gravata era um símbolo de opressão e que, portanto, ele tivesse, que bom, eu fui exonerado. Ao contrário, né? Aquilo não foi um favor, ou seja, ele conquistou aquele posto, né? Aquilo foi o resultado de estudo, de trabalho, de dedicação, aquilo foi uma parte grande da vida dele, né? E aquilo, aquela cassação também não era pessoal, aquilo fazia parte de uma coisa maior, política, né? É um momento terrível do Brasil. Então aquilo foi traumático para o Vinícius, penso eu, não só em termos individuais, ou seja, o trauma para ele, que foi aquele que foi cassado, mas sobretudo porque aquilo significava uma peça dentro de uma maquinaria maior e terrível, não é? Sombria, autoritária, e que era tudo o oposto do que o Vinícius queria, pensava, amava, fazia, né? Era o oposto daquele Brasil que o Vinícius sonhou, que o Vinícius ajudou a construir e que foi generoso com o Vinícius, né? Então, aquela retirada de cena do Vinícius foi um ato de usura, assim, foi o pior Brasil, né? Mas o Vinícius, eu acho que respondeu com o que se esperava dele, respondeu com grandeza, né? Ele continuou fazendo a sua obra, ele continuou sendo o Brasil alto, belo, claro. A morte vem de longe, do fundo dos céus, vem para os meus olhos, virá para os teus. Desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada, ela que é na vida a grande esperada, a desesperada do amor fratricida dos homens, dos homens que matam a morte por medo da vida. Eu estava na Bolívia numa situação muito complicada, porque houve um golpe militar monstruoso na Bolívia e minha mulher tinha vindo para o Rio, e aí ela me telefonou daqui me dando essa notícia que eu não precisava ter tido no meio daquela confusão toda. Era claro que ela tinha que me dar, mas foi triste saber que Vinícius tinha falecido. Vinícius nasceu em 13, tinha 67 anos. Faz 30 anos que o poeta nos deixou. E como homenagem à diplomacia brasileira, o presidente da República sancionou uma lei que consagra Vinícius de Moraes a ministro de primeira classe, o auge da carreira diplomática. A FUNAG foi autora da mensagem e da proposta de promoção do Vinícius a embaixador. E acompanhamos esse trâmite na esplanada dos ministérios, dentro do ministério. Então foi uma luta aí de 4 anos. É um resgate para a nossa história. A gente pode contar a história dele como é do princípio até o fim. A gente está muito contente, porque ele seria certamente um embaixador, ele era um embaixador, ele é ainda um embaixador, e a gente fica muito contente disso ter acontecido. Justiça. Representa justiça. Quer dizer, você fazer por um homem que foi incompreendido como diplomata. Aliás, ele nunca fez questão de se autopromover funcionalmente dentro do Itamaraty. Nunca fez. Vinícius era Vinícius. O Brasil ganha e ganha em tudo, até porque resgata uma necessidade de fazer justiça a esse legítimo embaixador do Brasil, que sempre foi. Nós devíamos essa gratidão
ao Vinícius de Moraes? Vinícius, a vida inteira, fez ao Itamaraty o favor de ser, sem nenhum esforço, dentro da carreira, aquele que de nós talvez tenha mais contribuído pela difusão da cultura brasileira, cultura musical, cultura poética, na medida em que ele fosse compreendido no exterior. É um privilégio para o Itamaraty ter tido um diplomata como Vinícius de Moraes. Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Vinícius de Moraes.